Olá, tudo bom? Eu sou o professor Rogério Celino e hoje nós vamos falar sobre o processo de conhecimento. Processo de conhecimento é um processo que se desenvolve por 5 fases. Ele tem a fase postulatória, ele tem a fase saneante, ele tem a fase instrutória, que é o momento para colher as provas, a fase decisória e a fase de cumprimento de sentença. Esta última fase, cumprimento de sentença, fica para o nosso próximo estudo, quando nós falarmos aí com os senhores a respeito de execução. O que faz essas fases caminhar são os atos processuais. Então, processo de conhecimento, ele vai se desenvolver por atos processuais. E dentro do processo de conhecimento, quem pratica ato processual são 3 pessoas. As partes, e aí você vai dividir as partes entre autor e réu, pratica ato processual também o juiz e pratica ato processual os chamados auxiliares da justiça. Hoje nós vamos falar a respeito dos atos processuais praticados pelo juiz. E atos processuais praticados pelo juiz está lá no artigo 203 do Código de Processo Civil. Diz lá o artigo 203 que o juiz, dentro do processo de conhecimento, pratica 3 atos processuais. Ele profere sentença, ele profere uma decisão interlocutória ou ele profere um despacho de mero expediente. O que é sentença? Sentença é o ato pelo qual o juiz coloca fim a esta fase. Sentença é o ato pelo qual o juiz, dentro do processo, decide alguma coisa aplicando uma hipótese ou uma das hipóteses prevista no artigo 485 do Código de Processo Civil, sem resolução do mérito, ou no artigo 487, com resolução do mérito. Então, na sentença, o juiz vai colocar fim à fase de conhecimento. Eu gostaria que você prestasse atenção, aliás, você deve prestar atenção, não é eu que gostaria, você tem que prestar atenção para você não errar na prova. Então, se liga aí, se cair na sua prova que sentença é o ato pelo qual o juiz coloca fim ao processo, você vai fugir dessa resposta. Por que você vai fugir dessa resposta? Porque sentença não é o ato pelo qual o juiz coloca fim ao processo. Você tem que entender que sentença é o ato pelo qual o juiz coloca fim a uma fase. A qual fase que ele coloca fim? A fase de conhecimento. Ele chega aqui, olha. Já passou pela fase postulatória, passou pela fase saneante, já colheu as provas e agora ele vai lá e decide. Quando ele decidiu, ele colocou fim a esta fase de conhecimento. Quando ele decide colocando fim a esta fase de conhecimento, aplicando artigo 485 ou artigo 487, ele acabou de proferir uma sentença. Além da sentença, o juiz, ele pratica dentro do processo uma decisão interlocutória. E na definição do próprio artigo 203, o que é essa decisão interlocutória? É toda decisão do juiz que não coloca fim à fase de conhecimento. Então, sempre que o juiz decidir alguma coisa, mas não colocar fim à fase de conhecimento, não extinguir, você não chegou aqui neste momento, então você tem uma decisão interlocutória. Por exemplo, quando você pede uma liminar para o juiz. Quando o juiz analisa a liminar, se o juiz conceder ou se o juiz não conceder a liminar que você pediu, ele não colocou fim à fase de conhecimento, mas ele decidiu alguma coisa. Como ele decidiu alguma coisa sem colocar fim, ele proferiu uma decisão interlocutória. Então, a decisão interlocutória é a decisão do juiz que não tem natureza de sentença. E aí você tem o despacho ordinatório ou o despacho de mero expediente.
é quando o juiz não decide. Por exemplo, quando você entrou com a petição inicial, o réu, a outra parte, que ainda não sabe da existência desse processo, precisa ser comunicado, precisa ser chamado para vir responder aquilo que o autor está falando dele. Então, este ato nós chamamos de citação. Você sabe disso. E a citação, então, é uma decisão? É uma sentença? Ou é um despacho? Quando o juiz determina a citação, ele proferiu mero despacho. Muito bem. Da sentença, você vai lá no artigo 1009 do Código de Processo Civil e vai verificar que se você quiser discutir esta sentença, se você quiser discutir este ato processual praticado pelo juiz que tem natureza de sentença, você tem que entrar com um recurso chamado recurso de apelação. Aí você vai em outro artigo, você vai lá no artigo 1015 do Código de Processo Civil e verifica se aquilo que você quer discutir, aquilo que você não concorda com a decisão do juiz, porém não é sentença, sendo uma decisão interlocutória, você não pode entrar com recurso de apelação. Por quê? Pelo artigo 1015, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Ok? Pessoal, eu vou ficando por aqui hoje. Eu espero aí que os senhores tenham excelentes estudos. Até a próxima.